Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Salmo 124, ele é um dos salmos que são cânticos de romagem, considerado cânticos de romagem. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia, talvez na sua tenha, talvez não, tá? Mas a gente vai passar aqui do 120 ao 134, você vai ver embaixo do título, né? Cântico de romagem. Por quê? Porque se trata de alguns salmos que se identificam com peregrinos. O tema são peregrinos que estão caminhando para a casa de Deus. Esses salmos, eles foram escritos para que as pessoas fossem para as cerimônias em Jerusalém cantando esses salmos. Então eles são chamados cânticos de romagem, porque eles estão caminhando na direção da igreja, né? Na direção, no caso, do templo, e cantando e louvando ao Senhor, né? Então todos aqueles que estão saudosos da casa de Deus, querendo ir à casa de Deus, esses salmos são usados do 120 ao 134, são cânticos de romagem. Esse salmo 124 que nós lemos é um salmo de Davi. Desses 15 salmos aí citados, 2 são de Davi. Um é o 122, também muito conhecido. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquele cântico que aquela cantora fez, Aline Barros, né? Me sinto feliz em vir em tua casa e cantar, né? É baseado no Salmo 122, Salmo de Davi. Pelo menos esses dois, o 122 e o 124, são salmos de Davi. E então, quando Davi compôs, ele compôs pensando em alguns fatos, alguns fundamentos. Ele compôs esse hino, né? Esse hino de adoração, né, a Deus. Ele é o autor desse 124 que nós estamos lendo. Então, ele provavelmente lembra de alguns perigos que ele passou na sua jornada, bem como ele lembra também, tem como fundamento aí, alguns perigos que o Estado, que a nação de Israel, o povo de Israel passou no decorrer da sua jornada, na sua vida, né? E aí ele começa a colocar no versículo 1 a 5, ele reconhece que se Deus não estivesse ao seu lado e ao lado do povo de Israel, se não interferisse nos momentos difíceis, o povo tinha se perdido no meio do caminho. Ele está reconhecendo isso. Do 1 ao 5 ele fala sobre isso. Depois ele bendiz ao Senhor no versículo 5, no versículo
ele bendiz ao Senhor. No versículo 6, ele bendiz ao Senhor, né, porque ele não permitiu que o povo se tornasse presa dos predadores, dos seus inimigos, e salvou a sua alma, salvou a alma do povo, no versículo 6 e 7. E ele termina o salmo declarando a sua confiança em o nome do Senhor, Criador de todas as coisas. Isso é resumidamente o salmo. Provavelmente Davi usa como fundamento a história de Israel, né? Quando ele cita fatos assim, de passagem, ele não cita nenhum fato específico, mas ele cita algumas situações que são muito parecidas com algo que aconteceu na história de Israel. Então, e que serviam de confiança. Aconteceu no passado, Deus nos acudiu, e agora para o futuro nós temos segurança, podemos confiar na fidelidade de Deus, no seu poder. Então Deus havia se mostrado poderoso e fiel para o povo. Então, ao longo da história de Israel, Deus fez isso muitas vezes. Estamos vivendo aqui 1000 anos antes de Cristo, né? E nesse momento, muitas coisas já se passaram na história de Israel. Moisés foi um instrumento de Deus, né, anterior. Moisés é 1500 a.C., né? Portanto, Moisés é um momento anterior que foi instrumento de Deus para tirar o povo do Egito, da escravidão. Se não fosse o Senhor, né? Se não fosse o Senhor que esteve ao lado do povo de Israel, teria se consumido, teria se acabado naquela escravidão, né? Josué foi outro instrumento de Deus que foi usado para entrar na terra prometida. Moisés morre, Josué assume o comando do povo, a nação de Israel, e entra na terra prometida para conquistar a terra dos cananeus. E a gente conhece mais ou menos essa história. Se Deus não estivesse com o povo, com Josué, com o povo, eles teriam se perdido, eles não teriam conseguido, né? E ainda mais, os juízes, né? Nós lembramos aqui de Débora, de Gideão, de Sansão. Todos esses juízes, depois que eles entraram na terra, se estabeleceram na terra, esses juízes se levantavam como instrumento de Deus para tirar domínio de opressores. Alguns povos que se levantavam, a gente falou sobre Débora há um tempo atrás, irmãos devem lembrar, mas era sempre assim: o povo caía em pecado, algum povo opressor se levantava dentro de Canaã, e aí Deus levantava um juiz para libertar o povo do domínio dos seus opressores. E depois, durante o reinado de Davi, então durante o reinado de Davi, Deus libertou a nação da opressão. Davi estabeleceu o reino, né? Por isso a paz no governo de Salomão foi tão boa, a paz no governo de Salomão. O povo se envolveu em guerra ali, e o Estado de Israel enriqueceu tremendamente, e Salomão principalmente. Mas Davi foi quem estabeleceu isso, porque ele estabeleceu os limites do reino de Israel. E ele teve um governo unido, onde todos os descendentes de Israel estavam debaixo do mesmo governo. Um momento difícil, sobre Saul também, mas Saul falhou muito, né? E Deus tirou ele do reino, né? Então a gente sabe que Davi escreveu pensando nessa história, né, de Israel. Agora, em que situação, né? E aí deveria vir uma pergunta para a gente, né? Em que situação que Davi teria escrito um salmo como esse? Porque ele é um homem vitorioso, né? Ele entrava em batalhas e vencia, né? Dificilmente, porque Deus era com ele. A Bíblia é clara dizendo isso. Em que contexto ele teria escrito esse texto, né? Há pelo menos 3 situações que a gente lembra aqui. Pelo menos 3 situações que houve intervenção de Deus em favor de Davi e do povo. Pelo menos 3 situações. A primeira delas a gente lembra, vou lembrar alguns fatos da história de Davi, nós não precisamos abrir para ler, mas se quiser, eu vou citando alguns textos aqui, você pode dar uma conferida aí. A primeira é fácil, Golias, né? Davi tinha 17 anos, né? Olha que coisa incrível. E foi quando ele enfrentou o gigante Golias. Davi era um adolescente, né? 17 anos, imagina. Ele era responsável por cuidar das ovelhas do seu pai. Ele não tinha nenhum treinamento em guerra. Davi não era um homem treinado, cara, não era um homem treinado.
Só que aí ele chega para levar uns queijos, uns alimentos para os chefes do exército, onde os seus irmãos estavam combatendo. Ele tinha 3 irmãos, e o seu pai, preocupado com seus irmãos na guerra, manda Davi, vai lá, leva uns queijos, leva uns cereais, leva aqui um alimento para que eles tenham que comer. E Davi foi lá. Só que Davi chega lá, né? Davi chega lá e vê um gigante se levantando no meio dos filisteus e ofendendo o Estado de Israel. Não tem campeão aí que venha lutar comigo. Se ele ganhar, nosso povo serve de vocês. Se eu ganhar, vocês servem do nosso. Isso é viável, isso é comum. Era comum isso acontecer. A gente viu um filme aí, vocês devem estar lembrando, o ator principal, o Brad Pitt, né? Troia. Já começa com um desafio desse, o filme, né? Não sei se vocês irmãos lembram. Quem viu o filme vai lembrar. Já começa o desafio desse. Se levanta um e desafia o outro lado da Esparta e vem o Aquiles, que é Brad Pitt, né? Vem o Aquiles para enfrentar o gigante lá. Um gigante não, mas um homem forte, grande, né? Que era o campeão daquele povo para se duelarem, né? E aí o rei entrega o cetro dele para o Aquiles, né? Para o rei de Esparta. Então isso era comum. Isso é a história da Ilíada de Homero. Troia, até um tempo atrás, não se tinha uma certeza se isso era verdadeiro. Eu achava que só que era um conto, um romance e tal. Até que eu vou falar o nome dele, eu não sei se eu vou acertar, né? Heinrich Schliemann, é um arqueólogo alemão, né? Um nome diferente assim. Heinrich Schliemann, arqueólogo alemão, que descobriu Troia no século XIX. Ele foi escavar, ele entendeu que não eram histórias da carochinha, eram histórias que haviam acontecido. Talvez alguns detalhes dos historiadores hoje ainda tenham alguma dúvida se essa história de Troia, né, ela foi verídica, com aquele nível de detalhes, e alguns detalhes se tem dúvida, foi por amor a Helena que houve essa guerra. Isso é uma dúvida, isso pode ser um romanceado mesmo, mas a história aconteceu. Esse homem chegou lá, escavou e encontrou Troia queimada, várias cidades em cima, desenterrou Troia queimada. Então é uma história verdadeira. Houve sim essa guerra. O cavalo de Troia a gente não sabe, mas se o cara narrou certinho, foi exatamente isso que aconteceu. A história de Troia, por exemplo, se passa em 1220 a.C. Nós estamos falando de 1000 a.C. Davi, 1000 a.C. Muito próximo da época. Isso era comum. E nós estamos aí de novo agora vendo uma outra história que não tem nada a ver com a Grécia, que não tem nada a ver com a Troia, nem com Homero, com a Ilíada de Homero. Mas nós estamos vendo agora lá na história narrada nas Escrituras, na Bíblia, onde os filisteus se levantam um campeão e diz: ó, cadê o cara? Só que esse cara já tinha entrado em guerra, os israelitas com os filisteus. E esse cara entrava arrasando. Esse cara era um profissa da guerra. E um homem de 3 metros de altura. Só que não era desengonçado, era um cara normal, só que muito grande e muito forte. E desafiando, e ninguém do Estado de Israel, nenhum dos soldados, os irmãos de Davi eram adultos, ninguém se apresentou. E Davi se indignou com a ofensa ao Deus de Israel que ele traçou do lado de lá, né? Davi era um pastor de ovelhas, ele não era ninguém, não era treinado na guerra, mas era destemido, ele não tinha medo não. E ele foi ao campo de batalha ao mando do seu pai. Ele não foi lá para ver isso, foi lá arrumar encrenca, não foi lá ver se tinha espaço para mim lá, né? Não se ligar em alguém, que é o que ele criou, né? Um estilingue, de certa forma um estilingue, é uma funda, né? E você joga a pedra rodando. E quando Golias lança o desafio, ele ficou indignado: ninguém vai se levantar, ninguém vai falar nada, vai deixar o cara ofendendo o Deus de Israel. Ele ficou indignado com a ofensa que ele traçou, não somente ao povo de Israel, mas também ao Deus de Israel.
E finalmente ele fala: não, peraí, sou eu mesmo, eu estou indo lá. Se ofereceu para enfrentar. Imagina um garoto de 17 anos, né? Provavelmente Davi tinha isso. Tudo aí você vai ler ali no 1 Samuel 17, né? Você dá uma lidinha lá, é mais ou menos isso aí que está falando. E ele apenas com uma pedrada ele termina o conflito. Só uma pedrada. Se Deus não estivesse comigo, se Deus não estivesse com Israel, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, porque Israel foi testemunha de quantas vezes Deus interferiu. A entrada com Josué ali na região de Canaã eram só feras ali, os povos que estavam ali. Inclusive os 12 primeiros recuaram, só Josué e Caleb queriam entrar, porque os caras eram gigantes, eram fortes e eram de fato, mas tinha lá os muros de Jericó que eram intransponíveis, né? E os caras recuaram, ficaram mais 40 anos porque recuaram. 10 dos 12 se afinaram para enfrentar, porque não confiaram que Deus estava com eles, né? Então Davi está falando aqui, não foi, está lembrando talvez de Golias. Ele fala: não fosse o Senhor. Ele tem certeza disso. Ele era bom profunda, era. Ele não tinha medo, não tinha. Tudo isso aí é importante no meio da história, né? Tudo isso é importante, porque o cara tinha que ir lá e encarar. O cara tem 3 metros de altura, mas ele raciocinando e falou: eu defendendo as ovelhas do meu pai. Um garoto de 17 anos, ele encarou um leão roubando a ovelha e feriu e matou o leão. Um garoto de 17 anos, é impressionante isso, né? E um urso, pior do que o leão, um urso. Eu acho que um leão e um urso eu não enfrentaria, talvez eu gigante. O leão e o urso, meu, leva a ovelhinha aí, vai embora, né? Dava umas pedradas ali para jogar para longe, mas não ia arriscar a vida. Mas ele arriscou e matou um e outro. Não é esse cara aí que vai ofender o Deus de Israel. E eu ficar aqui vendo isso. Ele partiu para cima do cara com uma única pedrada, acertou na fonte, pegou a própria espada dele e cortou a cabeça. Ele caiu e ele perdeu os sentidos, provavelmente. E Davi cortou a cabeça dele e saiu levando a cabeça dele. E quando o gigante caiu, ele corta a cabeça, o exército de Israel avança contra os filisteus e tudo mais que a gente vê lá acontecendo. Não fosse o Senhor. Davi não fez isso falando: olha, é comigo mesmo, eu sou tal. Ele não fez. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, eu estava do lado de Israel, estava do lado de Davi também, porque estava contrário àquele homem que estava ofendendo o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, né? Aquele gigante, se Deus não tivesse ao nosso lado, tinha me engolido vivo, né? Então as águas nos teriam submergido. Talvez um outro momento que Davi esteja pensando quando ele escreveu esse texto aqui seja aquele momento em que Saul começa a persegui-lo, né? Em 1 Samuel 18, Saul começa a olhar Davi com outros olhos. Até então ele matou o gigante e tal, vai ter a minha filha como esposa, vai casar com a minha filha e tal, porque livrou ele de um grande problema, né? Porque ele não ia enfrentar mesmo o gigante Golias. Então, como o cara livrou ele, livrou o reino de Israel, né? Então, mas quando Saul descobriu que Davi tinha sido ungido rei e ungido seu sucessor, então ele começa a olhar com olhos diferentes para Davi. E a única finalidade dele tinha era matá-lo. Ele tentou várias vezes. Chegou a um ponto de onde Davi estava, ele saía com um exército. E Davi rapidamente se tornou rei em Hebrom. Então, na região de Judá, né, ele se tornou rapidamente o rei dentro do território de Saul, porque ele angariou seguidores do Hebrom, da região de Judá. Ele angariou seguidores. Então ele andava com 400, 500 homens, mas nunca foi para o exército de Israel,
que Saul comandava, que vinha com 3.000, 5.000, com 10.000. Então ele não tinha como, se eles pegassem ele vivia fugindo. Passou vários anos, para ser preciso, 7 anos, ele passou fugindo de Saul, né? E num dado momento Saul cerca ele, né? Ele fugindo. Antes disso, ele fugindo, o que acontece? Ele vai lá no meio, para vocês terem uma ideia de como Saul estava possesso de um espírito maligno, como a Bíblia diz que estava, né? Davi, em fuga, passou por seus homens e com fome pediu para os sacerdotes da cidade de Nob que fosse servi-lo com pães. E ele só tem os pães da proposição, então toma aí, né? Vai morrer de fome, vocês estão com fome e tal. E deram os pães. Quando Saul soube, Davi já tinha saído com seus homens indo embora. Essa simples ajuda custou a vida de todos os sacerdotes da cidade. Foram 85 homens que Saul mandou matar, assassinou, com as estolas sacerdotais de linho. As escrituras falam, estavam vestidos com sua roupa sacerdotal, e Saul manda matar os 85 homens. E parou aí? Não. Ele matou todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças. E parou aí? Todos os jumentos e todos os bois e vacas da cidade de Nob. Para vocês terem uma ideia, o ódio que Saul estava com relação a Davi. Isso está lá em 1 Samuel 22. Tem lá, muito bom, muito legal a gente recordar essa história, para a gente ter uma ideia do que é inveja, que caminha na direção do ódio, leva o ser humano a fazer, né? Quando Davi, coisa alguma, desrespeitou o reinado de Saul. E quando Davi, num dado momento, ele sabia, ele recebia informações onde estava Davi, lá ia ele com o exército atrás de Davi. E num dado momento eles estavam em um monte, e Davi e Saul e os seus exércitos de um lado, Davi com os seus homens do outro. Davi não ia ter nenhuma chance, porque a diferença no número de homens era muito grande. Quem andava com Davi eram valentes, ia custar muita vida de muita gente lá, mas eles iam matar Davi, né? E quando eles estavam quase, por um pouquinho, eles estavam chegando em Davi, veio um mensageiro, né? E diz o seguinte: olha, os filisteus invadiram a tua terra, vai lá no dia agora, porque a coisa está feia. Aí Saul é obrigado a deixar, ele ia pegar o Davi, ele estava a um passo de pegar o Davi. Se ele pega, ele mata naquele contexto. Então veio um mensageiro, Deus interferiu na história, intervenção divina, Deus livrou Davi. Saul teve que voltar para o seu exército, porque era inevitável ele voltar, não tinha o que fazer, porque senão ele teria ido atrás de Davi ainda. Então, não fosse o Senhor que esteja ao nosso lado. É exatamente isso que Davi está pensando. Ele está lembrando de momentos da história da vida dele. Teve mais um aqui, Absalão, talvez fosse esse o momento que ele estivesse lembrando. Absalão, complicado, né? Absalão, filho de Davi. Falam da beleza de Absalão, um homem alto, tal, bem apanhado, né? E tal, inteligente, só que também curtiu um ódio do pai e quis tomar o trono de Israel, o trono do seu pai. E está lá em 2 Samuel 15, você pode encontrar essa história aí. Quando ele soube que o seu filho Absalão tinha arrebanhado todos os exércitos de Israel, aí Davi já estava governando, Saul já tinha morrido, e Davi já governava sobre todo Israel, né? E Absalão então se levanta com muitos seguidores e vem para pegar Davi, para matar Davi, tomar o lugar dele no reino. Davi foge rapidamente.
com alguns homens e deixou um monte de coisa para trás e foi embora, porque Absalão estava vindo, ele não tinha como enfrentar ele naquele momento. E Davi foge e se reorganiza o exército e entra em guerra com Absalão, né? E pede que poupem a vida de Absalão, que ele queria ele tratar com Absalão, né? Mas os seus soldados não fizeram isso, mataram Absalão. Absalão morre e Davi recobra o trono de Israel. Se Deus não estivesse ao lado de Davi, nesse momento, aqueles homens que se levantaram contra ele, pelo menos nessas 3 situações, você pode dizer que a vida dele ficou por um fio diante de um gigante poderoso em batalha, já treinado em guerra, que já tinha participado de guerra e ele era um garoto, né? Então ele não tem dúvida de que isso é intervenção divina. Davi sabe que Deus estava ao seu lado, estava ao lado do povo de Israel, e por isso não fomos destruídos. Ele não tem dúvida disso. O Salmo trata disso. O Salmo, esse texto aqui no Evangelho, ele está tratando disso, que Deus está do nosso lado, Ele está a nosso favor, Ele está a favor de você, está a favor de mim, Ele está a nosso favor. Deus é o Deus das alianças. Deus é Deus de aliança. Ele fez um pacto conosco, Ele fez um pacto com os homens, Ele fez uma aliança com o seu povo, selada no sangue do seu Filho, Jesus Cristo. É um pacto de sangue. Isso significa que Deus age em nosso favor, que Ele nos liberta de perigos, de situações de riscos espirituais. E agora nós vamos trazer isso para o nosso momento, para o nosso tempo de hoje. Situações de riscos espirituais, Ele nos protege, Ele nos corrige, Ele usa situações de dificuldades que a gente enfrenta para nos corrigir as nossas ações, para formar o nosso caráter e nos guia na nossa peregrinação, cada um de nós, né? Em tempos diferentes, né? Nós temos momentos diferentes, em situações diferentes. Nós temos a nossa peregrinação pessoal, aquela peregrinação que nós vamos para a casa de Deus. Nós estamos andando na direção da casa de Deus. Um dia minha vida será ceifada e eu estarei diante dele, e Ele cuida de mim nessa peregrinação, e cuida de cada um de nós individualmente, porque passamos por riscos espirituais, mas Ele nos protege nesse mundo, está do nosso lado por causa da sua palavra empenhada, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz 2000 anos atrás. Davi fala que se Deus não estivesse do lado do povo de Israel, né? Se estivesse do outro lado, se Deus não estivesse, de 3 ao 5 ele começa a falar o que poderia ter acontecido, e aí ele usa algumas figuras, algumas metáforas, né, que me parece ser da história de Israel, do Antigo Testamento, né? No verso 13 ele fala assim: nos teriam engolido vivos. Talvez Davi esteja pensando aqui, ele não é específico, mas um momento que isso aconteceu na história de Israel foi quando um grupo, né, dos israelitas que estavam vindo com Moisés, né, do Egito, se rebela, né? É a rebelião de Corá, se rebela contra Moisés. Isso está lá em Números 16. E quando eles se rebelam, né, eles se colocam como sacerdotes, assim como também o era Moisés, e aí Deus abre a terra debaixo do pé deles, e a terra fecha e engole aquele 250 homens que estavam insubordinados com Moisés. Isso está em Número 16, do povo de Israel. Se ele não tivesse do nosso lado, o que acontecia é que ele abria a terra embaixo e engolia, seríamos engolidos vivos como aqueles homens lá,
quando se opuseram a Moisés, resistiram a Moisés. A terra se abriu e levou todos eles, seríamos engolidos vivos. No verso 3, a segunda figura, que parece então a figura de um terremoto, talvez a primeira, de abrir a terra. Deus age da forma como Ele quer, e se Ele não estivesse do nosso lado, Ele teria nos engolido na terra, talvez. Ou ainda, Ele cita na sequência, ainda no versículo 3, Ele fala: quando a sua ira se acendeu contra nós, então talvez aí ele esteja pensando no momento de fogo, e aí uma figura, uma metáfora que talvez compensada seja talvez um fogo destruidor que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Se ele estivesse contra nós, ele derrubaria fogo do céu, nos destruiria, mas ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado e nos protegeu disso aí, Então a figura do fogo é uma figura que tudo destrói, que devora, que acaba com tudo, talvez se referindo a esse evento aí de Sodoma, lá em Gênesis 19. E finalmente a terceira figura que ele usa ainda nesses versículos aí, no 4 e 5, ele vai falar o seguinte: que as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a corrente. E agora ele usa a água, ele usa então o terremoto, ele usa o fogo e ele usa a água, E se ele não tivesse ao nosso lado, ele usa a figura da água, as águas nos teriam submergido. Em que momento, talvez ele esteja lembrando do povo passando pelo Mar Vermelho, onde um forte vento, vem e separa as águas do Mar Vermelho. E o povo de Israel passa pés secos, como única forma de fugir, porque eles não tinham saída, eles tinham o mar pela frente, ou enfrenta o exército egípcio, que estava sendo seguro por Deus lá atrás, uma bola de fogo na frente deles, impedindo a passagem para que o povo de Israel atravessasse o Mar Vermelho. E quando eles entraram, se Deus tivesse contra nós, tinha feito que ele fez com o egípcio, fechou o mar e nos teria submergido. Deus não está contra nós, E é isso que é uma figura, uma metáfora, de que nós podemos enxergar aqui o que Davi está pensando, além das situações que ele mesmo viveu, algumas situações que o povo de Israel viveu, que mostram como Deus está a favor do povo de Israel, Deus está a favor do seu povo, Deus está a favor de você, está a favor de você, entende isso? Ele é a nosso favor, e essas figuras nos mostram isso, mas mais do que isso, ela mostra que tem um cunho espiritual. No versículo 5 ele fala: as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E aí você vê o cunho espiritual desse contexto do livro do Cântico de Moisés, do Cântico de Romagem. Nós estamos indo para a casa de Deus, ela está na nossa direção. Por que nós estamos falando isso? Estamos falando exatamente porque nós estamos hoje fazendo aniversário, uma igreja que está há 18 anos aqui. E se a gente começar a lembrar do passado, eu acho que o mais antigo que é a Dilma, Acho que, pelo menos é o que eu vi lá na data da fundação, está aqui para lá já, Então, há 18 anos atrás ela já estava aqui. Então, talvez ela lembre de muitas batalhas que a igreja enfrentou, que essa igreja enfrentou, e muitas dificuldades que essa igreja enfrentou. Eu não sei, talvez ela pudesse contar alguma coisa para nós que eu queria, mas muitas dificuldades, sei lá, da CPV, teve um monte também, não é diferente daqui, E que enfrentaram. Se Deus estivesse conosco, eles teriam nos destruído, os homens, os nossos inimigos. E quando nós estamos falando dos nossos inimigos, estamos falando essencialmente de Satanás e seus anjos, o cunho espiritual que está por trás disso, Satanás e seus anjos que ameaçam a nossa alma, que ameaçam a nossa peregrinação, Essa é a verdadeira ameaça. Isso é tudo que você não pode perder, Isso é tudo que você não pode perder. Você é aquele homem que encontrou, tinha muitas pérolas, era
colecionador de pérolas, e de repente encontrou a pérola de grande valor, e abriu mão de todas as outras, de tudo que tinha pela pérola de grande valor, né? E o diabo avança contra essa pérola de grande valor, que é adversário de Deus. No versículo 6 e 7 ele diz: mas Deus nos libertou e salvou a nossa alma. Então bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Ele está falando aqui algo assim, que você já viu, eu gosto de ver esses, né, minha mulher, quando está passando algum dos grandes felinos, algum documentário dos grandes felinos, eu já paro para assistir, porque eu gosto demais, né, desses documentários, né, dos animais na África, então o leopardo ou ainda os leões, né, e eu acho que ele tem em mente isso, porque quando um leão, por exemplo, pega a sua presa e segura no dente, dificilmente ela escapa, né? Ele tem aquela garra forte, poderosa, ele segura e puxa. Quando ele puxa, ele cata no pescoço, né? E eu acho que essa é a visão de que ele fala. Não, ele não nos deu por presa deles. Ele não nos deu, nós não somos presa de Satanás. Nós não somos, e todo ser humano tem onde se esconder. Só não vai se não quiser. Todo ser humano, ele não nos deu por presa de Satanás. Não nos deu por presa do predador que está querendo destruir. Esse que Jesus diz, veio para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir o ser humano. Sabe por quê? Porque você é a imagem de Deus, que como Saul em relação a Davi, odeia Deus. E você é imagem de Deus não faz nada. Deus se pronunciou, com você ele também não faz. Deus se pronunciou e ele não nos deu por presa. Aqueles filmes, né, que mostram, né, essa caça, né, vão representar bem isso. Como é difícil quando ele cata. Algumas vezes ele dá umas corridas, né, sai pulando, né, aquelas gazelas, né, sai pulando assim para demonstrar que eles são poderosos correndo, né, para despistar o leão. Mas quando o leão pega, não escapa mesmo, não sobrevive, dificilmente ele pega um bote, né? Então bendito seja o Senhor que não nos deu por presa para os dentes deles. E a segunda forma que ele fala aqui, né? Ele fala quando um pássaro preso no laço, e aqui já está preso no laço. Nesse caso aqui, ele já está preso no laço, mas Deus quebra o laço. Ele quebra o laço se quebra, né? E é exatamente aquele fato que Paulo diz que ele riscou a cédula que era contra nós. Ele riscou a cédula. Não tem cédula contra mim, contra você. O sangue de Jesus é suficiente e ele nos salvou, né? Esse laço é uma espécie de armadilha que prende o pássaro, né? Ou às vezes é uma gaiola, poderia ser, você poderia usar, né? Mas no caso aqui na época era preso num laço. E bendito o Senhor que quebrou o laço, e por isso ficamos livres. Quem quebrou esse laço? Deus quebrou esse laço através de Jesus nosso Senhor. A conclusão lá no versículo 8 é que o nosso socorro está no nome do Senhor. E a gente precisa ser lembrado disso, né? Todas as dificuldades que nós já passamos, aqui de um ano para cá, já passei algumas aí. E o Senhor livrou. O Senhor está livrando porque Ele é a nosso favor. Ele é a favor de todos nós. Todo aquele que tem o Espírito de Deus, Ele é a favor de você. E Ele quebra os laços.
Ele não permite você ser presa, predador nenhum, entende? Então ele é o Criador. Tem mais uma coisa, a base que o Davi cita aqui é quanto ao fato dele ser o Criador do céu. Tudo que existe, dos céus e da terra, tudo que existe. Tem vida no outro planeta? Não sei, mas se tiver, foi Deus que criou e está subordinado ao seu poder e à sua majestade. Existe? Não sei, pouco importa, ele é Criador de tudo. Nenhum ser, é isso que ele está dizendo, nenhum ser pode com ele. E se ele fez, quem vai desfazer? É isso que, se ele está do nosso lado, quem poderá ser contra nós? Paulo diz isso lá no Romanos 8. Se ele está do nosso lado, quem será contra nós? Quem? Isso não quer dizer que a gente está imune. Aí vem uma teologia distorcida aí, colocando algumas coisas exageradas, né? No mundo nós sofremos aflições, mas nós podemos confiar em Deus, que Ele está do nosso lado e Ele nos liberta. E quando Ele não quer, Ele não liberta. E louvado seja o nome dEle, Ele é o Criador de tudo. Se ceifar minha vida na violência, Ele tem o direito de ceifar minha vida é dEle, nunca foi minha, Ele me concedeu. E é pela graça dEle que eu vivo e respiro, e você também. Não há diferença de nenhum de nós. A vida é dEle, se levar é direito dEle, é o Senhor que me criou. Por isso mesmo devemos colocar nossa esperança no nome dEle. Não pode ser de outra forma. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldades. Nós vamos passar, mas tem uma diferença. Ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado e nos atende. E o ouvido atento e nos atende quando clamamos por socorro. A diferença é essa. A diferença é que para nós cristãos é que a salvação é uma realidade histórica. 2000 anos atrás, Jesus morreu numa cruz. A salvação é uma realidade histórica. Deus entra no tempo do ser humano e provê a salvação no tempo humano, como o homem. É também uma realidade individual, mas também é uma individual com uma realidade coletiva, porque nós estamos aqui como corpo de Cristo. É uma realidade coletiva. A diferença é que ela é uma realidade pessoal, uma experiência do crente, do cristão, do povo de Deus, uma experiência pessoal que a gente tem com Deus. Ele mudou a minha vida no dado momento da minha história, né? Mudou a sua também. É uma experiência pessoal. E eu, depois disso, já sei, Ele está do meu lado, Ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado. Ele vai fazer sempre o que é melhor para nós. E nem sempre o que é melhor para nós é o que eu quero que Ele faça. Mas eu não tenho dúvida de que o que Ele fizer é o que é melhor para nós. As dificuldades que a gente enfrenta serão usadas por Ele para moldar o nosso caráter, para nos fazer mais fortes em relação aos nossos inimigos. Nossos inimigos hoje, né, não são as pessoas, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. É isso aí, contra as forças espirituais do mal. É esse aí que é o nosso inimigo, né? O pecado é o nosso inimigo. Deus destruiu o pecado. Jesus destruiu o pecado, né? O diabo é nosso inimigo. Não destruiu ainda, mas destinou, e a palavra de Deus não volta atrás. Estabeleceu um justo juiz, Jesus, que vai condená-lo também à morte, que ainda não, já está vencida na cruz, pois Ele ressuscitou, mas nós ressuscitaremos também por conta disso. Os nossos inimigos Ele já cuidou, um a um, amarrou o valente dentro da casa e disse: quem manda aqui sou eu, venham para o meu reino. Esse imperador aí não tem chance nenhuma. Ele está do nosso lado, Ele vai fazer sempre o que é melhor para nós, para nos fazer mais fortes. Deus está do nosso lado. Nós temos visto que o Senhor tem feito
nessa igreja aqui, 18 anos de existência, só porque Ele está do nosso lado. Os irmãos concordam? Eu olho e vejo assim, é porque Ele está do nosso lado, porque senão a gente já teria sido consumido. Muitas dificuldades enfrentadas sempre, mas Deus está do nosso lado. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, os homens que se levantaram contra nós nos teriam destruídos, engolidos vivos. Isso faz toda a diferença. Amém? Deus abençoe. Que a nossa igreja não tenha só, nós somos uma célula de proclamação do Evangelho da cidade de Cubatão. Nos organizamos há algum tempo atrás. Eu não estava aqui ainda, quando eu falo nos organizamos, estou comprando aquela organização há 18 anos, porque queremos pregar o Evangelho na cidade de Cubatão. E a nosso favor, foi a ordem dele: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa igreja está instituída aqui como uma célula pequena, uma célula pequena do reino de Deus, vai estar bombardeando o império das trevas e tirando gente do poder de Satanás, soltando gente e trazendo para o reino do Filho do seu amor. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra, porque podemos, Senhor, ter certeza que tu estás ao nosso lado quando, com boas obras, com palavra, doutrina, ensino, segundo a tua palavra, publicamos o senhorio de Jesus, que o reino de Deus chegou, está próximo, é chegado e há de vir. Quando fazemos isso, Deus, nós proclamamos o teu nome, te agradecemos por podermos participar dessa peregrinação como estrangeiro dessa terra. Peregrinamos como estrangeiro e desejamos ir para a tua casa, Senhor. Desejamos chegar lá. Nos ajuda na nossa peregrinação, Deus. Aperfeiçoa o que tu queres em nós. Tem misericórdia da nossa vida, pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o último hino.